De novo Evair, de pé direito, olho no lance. Do Palmeiras! Um camisa 9 raiz, que era responsável por fazer os gols. O Evair foi daqueles caras sempre bem posicionado, com faro para converter as oportunidades e colocar a bola para dentro. Isso fez dele um ídolo do Palmeiras e ele fez uma bela carreira no futebol brasileiro, sendo muito vitorioso e tendo passagens por diversos clubes. Portanto, hoje a história é dele, Evair. Evair Aparecido Paulino nasceu no dia 21 de fevereiro de 1965, em Crisólia, estado de Minas Gerais. Vindo de uma família humilde, o Evair foi um daqueles típicos casos de jogador que tinha a esperança de mudar de vida através da bola. Então, com apenas 14 anos, o garoto foi até a capital paulista realizar um teste no São Paulo, porém, ele não foi aprovado e acabou voltando para casa com essa enorme frustração. Mas, um ano depois, tudo mudou na vida dele. Ele ganhou uma nova chance, só que dessa vez em Campinas, atuando pelo Guarani. Seu pai tinha contatos dentro do clube, o que facilitou com que o jogador ingressasse na equipe nesse início. Mas é claro que com o passar dos anos na base bugrina, ele mostrou todo o seu talento. E foi no ano de 1984, quando tinha apenas 19 anos, que o Franzino, centroavante, que antes inclusive era meia, fez a sua estreia no profissional, sendo promovido por Lorissandre. Nesse ano teve poucas chances por ser bem jovem, e o time do Bugre terminou o Paulistão em 6º lugar. Já em 1985, o Guarani foi semifinalista do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro caiu na segunda fase, quando ficou em 2º lugar no grupo que o Atlético Mineiro passou. Um ano depois, o jogador se firmou na equipe. Já era visto como, além de muito promissor, um homem de área nato, contribuindo com gols em momentos decisivos, como por exemplo no Campeonato Brasileiro, onde ele levou o seu clube até a grande decisão. E daí o Guarani encarou o São Paulo, e na partida de ida dessa final, o Evair guardou o seu, enquanto o Careca deixou tudo igual para o tricolor. No jogo de volta, um novo empate e a decisão foi para os pênaltis. O Evair marcou o seu, porém não foi suficiente para dar o título nacional ao seu time, uma vez que o São Paulo ganhou a disputa por 4-3 e o Bugre passou perto, mas foi vice. No ano foram 30 partidas e 23 gols marcados. Em 1987, o atacante seguiu jogando muita bola e marcando muitos gols. Teve inclusive mais tentos do que partidas, numa média absurda. Novamente, o clube campineiro foi para a final do Brasileirão no módulo amarelo da Copa União. O time acabou perdendo do Sport Recife e ficou em 2º lugar mais uma vez. O Evair jogou 16 partidas e marcou 20 gols. Ainda nesse ano de 87, o Evair jogou o Pan-Americano com a seleção brasileira. Foi fundamental e o jogador mais decisivo na reta final. Ele marcou na semi contra o México no triunfo por 1-0 e também deixou dele na final contra o Chile, onde o Brasil venceu por 2-0 e conquistou aquela medalha de ouro sul-americana. Comendo a bola, o artilheiro chamava a atenção não apenas do futebol nacional, como também do europeu. O Guarani, no entanto, caiu na segunda fase da Libertadores no Brasileirão, não teve o mesmo sucesso dos anos anteriores. Outra quase conquista do Evair com o Alviverde foi o Paulistão de 88. O time até chegou à final, mas perdeu do Corinthians de 2-1 no agregado e bateu na trave. O Evair foi o goleador máximo daquele Paulistão com 19 gols marcados. Em meio a isso, a Atalanta da Itália fez uma proposta irrecusável e o jogador acabou se transferindo. Com a camisa do Guarani foram 92 jogos e 64 bolas nas redes. Em Bérgamo, o Evair encontrou uma equipe competitiva, que terminou a Série A do italiano em 6º lugar, e na Copa da Itália fez uma campanha de destaque, chegando até a semifinal e só caindo diante da, na época, ótima Sampdoria. Já na temporada de 89-90, o Evair não teve o mesmo destaque, acabou ficando no banco em muitas partidas. Jogou só metade dos jogos do time na temporada e fez uma dupla de ataque com o argentino Canidia. A Atalanta acabou não ganhando títulos novamente e terminou a Liga Italiana em 7º lugar.
Na temporada seguinte, o jogador acabou deixando o clube, que por sua vez se classificou e jogou a Copa da UEFA, porém não foi longe, e no Cálcio seguiu com suas campanhas de meio de tabela. O destino do Evair volta ao Brasil para jogar no emblemático e endinheirado time do Palmeiras. Pela Atalanta, o Evair disputou 89 partidas, nas quais ele balançou as redes 30 vezes. Ainda sem a Parmalat em 1991, o Evair foi contratado para ser o homem-gol do Verdão. Só que o seu rendimento ainda foi aquém do que se esperava dele, e o clube terminou o Campeonato Brasileiro apenas em 6º lugar. Já em 1992, os resultados coletivos melhoraram e o Evair conseguiu jogar bem, apesar das dificuldades do início. Ele chegou a ser afastado por deficiência técnica, segundo o treinador Nelsinho Batista. Tinha acabado de voltar da Itália e sofri muito. Recebia os salários, mas não podia trabalhar. Foi sem dúvidas uma situação deprimente, declarou o jogador à época. O Palmeiras foi semifinalista da Copa do Brasil daquele ano e chegou na final do Paulistão, mas aí acabou atropelado pelo São Paulo de Tele Santana. Apesar de não ganhar títulos, o bom rendimento do time já davam prenúncios de que anos melhores estavam por vir. O centroavante disputou 33 jogos e marcou 15 gols no ano. E esse desempenho levou o Evair à seleção brasileira. Carlos Alberto Parreira foi quem deu essa oportunidade a ele. Ele disputou 21 minutos de uma partida amistosa contra os Estados Unidos, que terminou com um triunfo verde-amarelo por 3-0. Em 1993, titular absoluto no comando de ataque palmeirense, o Evair jogou muito, assim como seus companheiros. O Alviverde conquistou o Torneio Rio-São Paulo, conquistou o Paulistão e ganhou também o grande Campeonato Brasileiro. Na final, um dos gols em que o Palmeiras venceu a vitória por 2-0 foi marcado pelo Evair, selando essa conquista e tirando o clube paulista de uma incômoda fila que já durava 16 anos. Um grande ano individual e coletivo de 42 jogos e 23 gols marcados. No ano seguinte, 1994, o Palmeiras seguiu vencendo. O clube ganhou o Paulistão novamente, num sistema de pontos corridos, terminou à frente dos rivais e foi o campeão, jogando muito e fazendo gols de todas as maneiras. O Evair foi o artilheiro daquela edição do estadual com 23 bolas nas redes. E voltou a vencer também o grande Campeonato Brasileiro e dessa vez foi derrotando o arquirrival, o Corinthians, na decisão por 4-2 no placar agregado. E esse foi o melhor ano individualmente falando do Evair. Ele marcou 42 jogos em 65 partidas e vivia um grande momento na sua carreira. E com essa fase extraordinária, o Evair era convocado para a seleção brasileira. Porém, com uma concorrência absurda, acabou não tendo espaço, e sua última aparição com a amarelinha foi em 1994. Era um nome muito cotado para ir ao Mundial desse ano, mas não foi chamado, de forma até que surpreendente e decepcionante para o jogador. Momento extremamente triste, onde a gente não sabia, né, nem o que fazer, porque o treinamento era... A gente estava indo para o treino, de repente recebemos a notícia que não iria, então acho que foi um dos treinos mais difíceis que eu fiz na minha vida, principalmente porque parecia que ele não acabava nunca, eu queria ir para casa mesmo, curtir a minha não convocação, mais do que nunca tá sozinho, né? Um momento muito triste. Ele chegou a marcar um gol na derrota por 2-1 para a Alemanha em uma partida amistosa, e essa foi a sua última em que de fato ele entrou em campo, porque ele até foi convocado para outro jogo contra a Argentina, mas não saiu do banco. Portanto, com a camisa da seleção, o Evair disputou apenas 9 partidas e marcou 2 gols. O Yokohama Flugels do Japão foi o destino do Evair. Num futebol de nível técnico bem abaixo do brasileiro, ele sobrou e desandou a fazer ainda mais gols. Ele ajudou seu time a vencer a Supercopa da Ásia, derrotando um clube da Tailândia, o Thai Farmers Bank, por 4-2 no agregado. Na J-League, ou seja, no campeonato japonês, o clube terminou em 13º lugar. O Evair teve mais gols que partidas, ele marcou 19 em 16 jogos.
Já no ano de 1996, o Yokohama não conquistou taças e terminou em terceiro lugar na Liga Nacional. Juntamente dos brasileiros Zinho e César Sampaio, o centroavante seguiu se destacando e sendo o homem-gol do time. E quando esse ano terminou, ele resolveu voltar ao futebol brasileiro, agora para vestir as cores do Atlético Mineiro. Pelo Yokohama, em 2 anos, o Evair disputou 30 partidas, fez 41 gols e ganhou um troféu. Pelo Galo, o Evair não jogou por muito tempo. Ele demorou 3 meses só para conseguir estrear por conta de problemas na sua documentação. E nesse pequeno período ele disputou o Campeonato Mineiro e não ganhou títulos. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo Corinthians e o Evair foi apontado como grande culpado pela desqualificação e foi muito criticado pela torcida e presidente do Galo. Substituído debaixo de vaias. Sempre jogou bem, sempre fez muito gol. Se está no preparo físico dele não está muito bom, cabe ao departamento técnico do Atlético resolver o problema. Posteriormente, o jogador rebateu as críticas e trocou várias farpas com a administração do clube. Ele pode até entender de ser presidente, mas preparação física não tem lógica. O Galo até, depois da saída do Evair, ganhou a Copa Conmebol, mas ele já não fazia mais parte do plantel porque não tinha mais clima. E então ele decidiu sair do clube para reeditar a sua parceria de sucesso com o Edmundo, só que no Vasco da Gama. Pelo Atlético Mineiro foram 11 partidas e 5 gols marcados. Sendo assim, com o ano de 97 em andamento, o artilheiro assinou com o Vasco para a disputa do Brasileirão e no Cruz Maltino voltou a vencer o campeonato nacional de maior prestígio. Para isso, o Vasco teve de encarar o Palmeiras na final e com 2 empates sem gols, os cariocas levaram a melhor por ter tido melhor campanha. Depois da conquista, ele deixou o clube para ir jogar na Portuguesa. Pelo Vasco, Evair somou 36 jogos, 12 gols marcados e um título conquistado. Nesse novo desafio na carreira, o já experiente atacante seguiu marcando seus gols. A Lusa, por sua vez, terminou o Brasileirão em 6º lugar e no Paulista jogou bem, chegando até a semifinal quando, de forma muito polêmica e contestada, caiu diante do Corinthians por conta do critério do gol marcado fora de casa. No final do ano, ele deixou o clube para fazer seu retorno ao Palmeiras. Na Lusa foi muito participativo, somou 51 jogos nesse ano de 98 e teve 17 gols marcados. Essa segunda passagem pelo Palestra foi marcante. O Evair foi o centroavante alviverde que, sob o comando de Felipão, montou um time extremamente competitivo, qualificado, com grandes jogadores em todas as posições. A equipe perdeu o Paulistão na final e foi vice, da mesma maneira que na Copa Mercosul. Na Libertadores, porém, o time triunfou. O Palmeiras derrotou o América de Cali da Colômbia nos pênaltis e foi o campeão do maior torneio das Américas. O Evair marcou um dos gols no jogo de volta e foi fundamental para aquela conquista, apesar de que, além de marcar, ele foi expulso de campo naquele jogo. Não comprometeu, porque o Verdão ficou com a taça mais cobiçada do continente pela primeira vez na sua história, após disputa por pênaltis. Em dezembro desse mesmo ano, o Palmeiras encarou o campeão europeu, o Manchester United, e perdeu de 1-0 a decisão da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da época. Reserva, o Evair entrou com o jogo em andamento, porém nada pôde fazer para evitar a derrota. E diante disso, ele deixou o Palmeiras em definitivo para jogar no rival, no São Paulo. Pelo Verdão, somando as 2 passagens, ele disputou 221 jogos, marcou 109 gols e ganhou 6 títulos coletivos. É um time que, por onde vai, qualquer jogador gostaria de participar, de estar aqui. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. No primeiro semestre de 2000, o Evair teve sua curta passagem pelo tricolor do Morumbi. E apesar do pouco tempo, ela foi boa por ter campanhas notáveis, como na Copa do Brasil e no Torneio Rio São Paulo. De conquistas, o clube venceu o Campeonato Paulista, derrotando o Santos na final. Tendo desentendimentos com o treinador Levir Coupe, o Evair deixou o clube. No segundo semestre, ele foi defender as cores do Goiás. Pelo São Paulo, foram 29 partidas, 9 gols marcados e um troféu conquistado. Chegou para um time muito bom, que havia acabado de vencer o campeonato goiano. E no Brasileirão, o Goiás foi eliminado nas oitavas de final pelo Paraná Clube e ficou pelo caminho.
No ano de 2001, um novo alviverde surgiu na carreira do já veterano jogador, que no caso foi o Coritiba. Pelo Coxa fez campanhas interessantes em várias competições, porém não ganhou nada. Por exemplo, foi semifinalista do Campeonato Paranaense, da Copa dos Campeões Regionais e da Copa do Brasil, e foi o vice-campeão da Copa Sul Minas. No ano, o goleador fez 9 em 24 jogos. Seguiu no Coritiba em 2002, clube onde jogou até metade do ano. Aí ficou 2 meses parado e, sentindo que ainda tinha condições de dar uma esticada na carreira e contribuir tecnicamente, acertou seu retorno ao Goiás. Depois de 1 ano e meio no Verdão, no caso do Coritiba, ele somou 41 jogos, onde marcou 15 gols. Pelo Alviverde, agora do Centro-Oeste, ficou pouco tempo e após ter um bom segundo semestre de 2002, com média de meio gol por partida, saiu do Goiás, agora para jogar em Santa Catarina e defender o Figueirense. Então, pelo clube esmeraldino, ele totalizou 40 jogos e marcou 16 gols. Assinou com o Figueira depois do Campeonato Catarinense, que por sinal o clube venceu, e disputou algumas partidas naquele ano de 2003 com a camisa do clube, tendo contrato até dezembro. Porém, em agosto, o jogador sentiu que já não conseguia mais corresponder fisicamente e achou melhor então dar adeus à sua carreira profissional, se aposentando do futebol. No clube foram 14 jogos e 3 gols marcados. Atuando pelas equipes em 19 anos como profissional, o Evair somou 655 jogos, fez 321 gols e ganhou 9 títulos coletivos. No ano de 2004, o Evair iniciou sua carreira de treinador. Claramente, ele foi muito mais vitorioso e vai ser muito mais lembrado pelo que fez dentro das 4 linhas do que fora. Ele nunca chegou a trabalhar em times de elite do futebol brasileiro e teve passagens por Vila Nova, Anápolis, Craque, Itumbiara, Uberlândia, Guaratinguetá e River Plate do Parauí. Como você pode ver, o Evair foi um centroavante raiz. Tinha muita qualidade técnica para um 9 e o negócio dele era fazer gols. Falta para ele era pênalti, pênalti também era pênalti. Com muita noção e qualidade para ler espaços, estava sempre na hora certa, no lugar certo. Tricampeão brasileiro, campeão paulista, campeão na Ásia, campeão da Libertadores. Tem seu nome no hall dos grandes atacantes do futebol nacional que brilharam no Brasil na década de 90. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!